Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso treinamento em técnicas de invasão, onde nós vamos aprender mais a respeito dos comandos básicos do Linux, tá? Especificamente para as técnicas de invasão. Mas primeiro, você viu na aula passada que vimos alguns comandos interessantes, alguns comandos bem básicos, tá? Como listar diretório, como entrar no diretório, como sair ou voltar para o diretório. Nós entendemos como é identificado o usuário naquele diretório, certo? Onde é que diretório, em qual diretório nós estamos, certo? E qual usuário que está logado, ok? E agora nós vamos entender mais sobre a estrutura de diretórios do Linux. Ah, mas para que isso é importante? É extremamente importante. Se você não souber como é que funciona a estrutura de diretório do Linux, você não vai saber onde encontrar, aquele serviço vulnerável. Por exemplo, o serviço do Apache, do HTTP, a página da web, fica onde dentro do Linux? Entende? Então, é necessário que você entenda a estrutura de diretórios do Linux, ok? Como é que funciona a estrutura de diretório do Linux? O Linux, ele, como você sabe, tudo nele é um arquivo. Não é simplesmente só um diretório. Um diretório é um arquivo. O programa é um arquivo, certo? Ele é formado por um conjunto de arquivos que formam diretrizes necessárias para que o sistema funcione, ok? A estrutura de diretório do Linux, ele começa com uma barra, certo? Que é a barra raiz, que é o diretório raiz, e se subdivide em várias outras, tá? Por exemplo, barra var, barra boot, ou seja, se o diretório raiz é o barra, o próximo que vier vai estar abaixo do barra, que é a cadeia hierárquica, certo? Então, por exemplo, barra dev significa que deve estar contido dentro do diretório raiz, padrão. É como se fosse o C2 pontos do Windows, tá? E assim sucessivamente. Por exemplo, temos aqui esse barra man aqui, tá vendo? Então temos aqui, ó, barra diretório raiz, que temos aqui o barra usr e temos o barra man. Então man vai estar abaixo de usr, que vai estar abaixo de barra, certo? E assim sucessivamente, beleza? Então, para que serve cada diretório desse, tá? O diretório raiz é onde todos os arquivos e diretórios dos sistemas Linux, são instalados no computador, partem de uma única origem, ou seja, esse diretório raiz. Então, mesmo que sejam armazenados em outros dispositivos físicos, é a partir do diretório raiz, representado por essa barra que você está vendo, que nós podemos acessá-lo, vale lembrar que o único usuário do sistema capaz de criar ou mover arquivos do diretório raiz é o usuário root, certo? Ou usuário raiz, tá? Ele é o administrador, ele é o usuário administrador, como comentamos na última aula, certo? Então, isso evita que usuários comuns cometam erros e acabem comprometendo a integridade do sistema de arquivos. Então, pessoal, é de extrema importância que você tenha em mente que o diretório raiz, que é o barra, só pode ser alterado, modificado ou qualquer alteração que seja feita nele só pode ser realizado pelo usuário raiz ou usuário administrador, certo? Você pode colocar outros usuários como administrador? Sim, pode, mas normalmente o usuário administrador é o root, ok? Barra bin, que são os binários executáveis. No diretório barra bin estão localizados os binários executáveis que podem ser utilizados por qualquer usuário do sistema. Tá? São comandos essenciais usados para trabalhar com arquivos de textos e alguns recursos básicos de rede, tá? Como o CP, MV, ping, grep, etc. Ok? Temos também binários do sistema, ou seja, barra sbin, que, assim como o bin, o barra bin, este diretório armazena executáveis, mas com um diferencial. São aplicativos utilizados por administradores de sistema com o propósito de realizar funções de manutenção e outras tarefas semelhantes. Entre os comandos disponíveis estão o ifconfig ou ifconfig, tá? Que serve para configurar e controlar as interfaces de rede TCP e IP. Temos também o fdisk, que permite particionar discos, por exemplo, tá? Temos aí programas diversos que está lá em barra usr, tá? Se você não encontrar um comando no diretório barra bin ou barra sbin, ele certamente está aqui.
O USR reúne executáveis, bibliotecas e até documentação, até softwares usados pelos usuários ou administradores do sistema. Além disso, sempre que você compilar e instalar um programa a partir do código-fonte, ele será instalado neste diretório, tá? Essa parte teórica, pessoal, é interessante você aprender, né, e saber como funciona, para que lá na frente você não tenha dúvidas de onde encontrar algum diretório, algum arquivo, tá certo? Configurações do sistema, /etc. Tá? Nesse diretório ficam arquivos de configuração que podem ser usados por todos os softwares, tá? Além de scripts especiais para iniciar ou interromper módulos e programas diversos. Por exemplo, é no etc que se encontra o arquivo resolve.conf ou resolve.conf, com uma relação de servidores DNS que podem ser acessados pelo sistema, tá? Com os parâmetros necessários para isso. Então, o arquivo resolve.conf, existem outros arquivos também, como por exemplo, dentro do etc, que é o init.d/arquivo, que serve para restartar ou iniciar ou parar algum serviço do sistema. Nós vamos ver isso mais à frente, tá bom? Temos também as bibliotecas, que é o /lib, library, certo? Neste ponto do sistema de arquivos, ficam localizadas as bibliotecas usadas pelos comandos presentes em /bin e sbin. Normalmente, os arquivos de bibliotecas começam com o prefixo ld ou lib, tá? E possuem a extensão so, tá bom? Temos aí o diretório opcionais, que é o opt, que são aplicativos adicionais que não são essenciais para o sistema, tá? Que terminam neste diretório. Arquivos pessoais, que é o /home. No diretório /home ficam os arquivos pessoais, como documentos e fotografias, sempre dentro da pasta que levam o nome de cada usuário. Vale notar que o diretório pessoal do administrador não fica no mesmo local, e sim em /root, ok? Temos também o diretório de inicialização, que é o /boot, certo? Que são arquivos relacionados à inicialização do sistema, ou seja, o processo de boot do Linux, quando o computador é ligado, fica lá em /boot, tranquilo? E também tem um programinha chamado Grub, que é responsável por controlar o registro de inicialização da máquina, certo? Ou seja, quando ele vai iniciar a máquina que dá o boot, ele automaticamente, o Grub é instalado durante a instalação do sistema, certo? E a partir do momento que o Grub é instalado, ele é alocado na MBR ou na Master BIOS Record, tá? E nesse momento ele controla todo o sistema de inicialização, ok? Temos aí o diretório de serviços, que é o /srv, que são dados de servidores e serviços em execução no computador que ficam armazenados dentro desse diretório. Temos arquivos variáveis, tá? Que está dentro do diretório /var. Então, todo arquivo que aumenta de tamanho ao longo do tempo está no diretório de arquivos variáveis. Um bom exemplo são os logs do sistema, ou seja, registros em forma de texto de atividades realizadas no Linux, como os logins feitos ao longo dos meses. Ok? Então, nesse diretório, tudo que acontece no sistema é gravado em logs, em arquivos de texto, certo? Então, se você quer debugar algum problema, se você quer entender como funciona, se você quer descobrir alguma coisa, você vai em /var, /log e o log do sistema, né? Que é normalmente o arquivo messages ou arquivo /var, /log, o nome do programa e o log dele, certo? Temos aí volumes e mídias, que é o /mnt e o /media, certo? Para acessar os arquivos de um CD, pendrive ou discos rígidos presente em outra máquina da rede, é necessário montar esse conteúdo no sistema de arquivos local. Isso é, torná-lo acessível como se fosse apenas mais um diretório do sistema. Em /media, ficam montadas todas as mídias removíveis, como dispositivos USB e DVDs de dados, tá? Já o diretório MNT fica reservado aos administradores que precisam montar temporariamente um sistema de arquivos externo, ok? Arquivos de dispositivos, ou /dev. No Linux, tudo é apresentado de forma de arquivos. Ao plugar um pendrive no computador, por exemplo, um arquivo será criado dentro do diretório /dev e ele servirá como interface para acessar ou gerenciar o drive USB. Nesse diretório,
você encontra caminhos semelhantes para acessar terminais e qualquer dispositivo conectado ao computador, como o mouse e até modems, tá? Temos também aí processos do sistema, tá? Que é o /proc. Lembra da história de que tudo funciona como um arquivo no Linux? Pois o /proc é a prova disso. Nesse diretório são encontrados arquivos que revelam informações sobre os recursos e processos em execução no sistema. Um exemplo, para saber há quanto tempo o Linux está sendo executado, usado desde a última vez em que foi iniciado, basta ler o arquivo /proc/uptime. Ok? Fica essa dica para você aí. Arquivos temporários, que é o /temp. Arquivos e diretórios criados temporariamente, tanto pelo sistema quanto pelos usuários, devem ficar nesse diretório. Boa parte deles é apagada sempre que o computador é reiniciado. Ok? Beleza? Então vamos lá. Vamos à nossa aula prática. Beleza? Deixa eu logar aqui como root. E eu vou mostrar aqui para vocês, dar um clear. Alguns comandos básicos, tá, que nós vamos utilizar durante o curso. Muitos comandos desses vamos utilizar. E muitos outros você vai aprender ao longo do curso, tá bom? Eu sugiro que você já vá se habituando, tá, a esses comandos para que você não fique, né, com problemas para acompanhar. Ok? Vamos lá. A estrutura de diretórios do /home ls ele mostra todos os diretórios, aqueles diretórios que nós vimos anteriormente. Existem alguns comandos que implementam aquele comando que você está colocando. Ou seja, opções extras que fazem algum tipo de ação extra. Tá? Vamos lá. O comando ls ele vai listar. Se nós colocarmos o "-h" aqui e der um enter, ele vai mostrar algumas opções apenas, certo? Dentro desse diretório. Se nós colocarmos aqui, que isso aqui chamamos de flags, certo? "-h", "-e". Se nós colocarmos "-l" aqui, ele vai listar da seguinte forma. Ele vai listar as permissões, ele vai listar o usuário e o grupo dono desse arquivo, desse diretório. Ele vai listar aqui o tamanho desse diretório, a data de criação e a hora de acesso. Ok? Então, o comando ls-l, tá? Ele vai listar dessa forma. Só que existe uma forma de nós melhorarmos esse tamanho aqui. Por exemplo, o ls-lh. Ele vai mostrar o tamanho de uma forma que os humanos conseguem entender, de uma forma mais humana, certo? Ou seja, esse tem um tamanho de 4K, esse diretório tem um tamanho de 4K também, aqui tem esse arquivo tem um tamanho de, né, 8K também, ok? Então vejamos, várias flags podem ser utilizadas na execução de muitos comandos. Por exemplo, se nós acessarmos aqui, ó, cd /, nós vamos acessar agora o diretório /, certo? Vou dar um clear aqui e vou dar um ls-lh. Olha como vai aparecer, ele vai mostrar aqui todos os diretórios, /bin, boot, dev, etc, home, lib, certo? Media, opt, e assim vai. Ele vai mostrar aqui todos a lista de permissões, tá? Ele vai mostrar aqui o ID, o grupo e o dono desse diretório e o tamanho desse diretório. Mês e dia de criação e ano, beleza? O ls-lh faz isso. Porém, existe uma dica também importante que você pode estar adicionando para verificar arquivos em oculto. Claro, e como em todo o sistema, o Linux também tem arquivos em oculto, certo? Esses arquivos em oculto, eles são tidos com um ponto na frente, beleza? Então, se eu colocar aqui, ó, ls-lha, ele vai mostrar arquivos ocultos se tiver algum. Diretórios ocultos não tem. Vamos ver aqui, deixa eu dar um cd e voltar e executar o mesmo comando. Olha só, existem inúmeros diretórios aqui em oculto no diretório do /root, certo? No diretório padrão, aqui, ó. .bashrc é um arquivo, .cache é um diretório, porque a cor
muda aqui, mas existem sistemas, você não pode se delimitar pela cor, certo? O que é que você faz? Para saber se é um diretório ou não. Você vem aqui na lista de permissões, tem um D na frente aqui, ó, tá vendo aqui? Esse D indica que é um diretório, beleza? Isso aqui é um arquivo, porque não tem a flag ou a opção dizendo aqui que é um diretório, certo? Então ele é um arquivo, beleza? E no mais, arquivos compactados ele mostra como vermelho, arquivos normais ele mostra como em branco e assim vai, tá certo? E diretórios, nesse caso, ele vai mostrar em azul, tá? Então temos aqui, ó, .nano, .msf, .local, .maltego, né, .java, .gconf, isso são diretórios ocultos, ok? Tudo que tem um ponto na frente significa que ele vai estar oculto. Eu posso acessar isso aqui pela minha interface gráfica? Claro que eu posso. Eu clico aqui no meu diretório, minha pastinha aqui, e ele vai mostrar tudo isso aqui, ó. Tá vendo? Na área de trabalho, na minha pasta pessoal, tem aqui downloads, music, template, da mesma forma que nós temos aqui downloads, certo? Music, templates e assim por diante. Só que nosso intuito não é nem criar uma pasta por aqui, botão direito, nova pasta, o que seria muito mais simples, mas o nosso intuito aqui é utilizar a nossa tela de comando, o nosso shell, certo? Beleza? Então, já que sabemos, né, temos ciência daqui de como funciona aqui o LS, de como funciona aqui em como colocar um arquivo oculto para aparecer, certo? Através do LS, nós vamos fazer aqui alguns detalhes, tá bom? Nós vamos fazer algumas práticas aqui. Como é que eu faço para criar um arquivo no Linux? Muito simples. O comando mkdir, perdão, ele vai criar um diretório. O comando mkdir, ele vai criar um diretório no Linux, tá? E eu vou fazer o seguinte, eu vou criar o diretório aqui, o diretório aula 03, certo? Comando aula 03. Deixa eu só tirar esse slide daqui. Pronto, ok. Não, vou colocar aqui, aula 04, beleza? Ele vai ser um arquivo .txt. Ele vai ser um diretório que nós vamos criar agora, certo? Vamos dar um ls-lh aqui. Olha, aula foi criada. Agora eu vou dizer uma coisa importantíssima para você. Todo sistema Linux, ele é um sistema case sensitive. O que significa isso? Significa que L não é igual, vou botar aqui, ó, é diferente, certo? De L minúsculo, certo? As flags ou as opções de letras maiúsculas fazem uma função e as opções de letras minúsculas fazem outra opção. Então, nunca confundam, tá? Se eu colocar aqui ls menos L maiúsculo é uma função e ls menos L minúsculo é outra função, beleza? Então, cuidado para não confundir isso, beleza? Nós criamos o diretório ls-lh, criamos o diretório aula. Dentro do diretório aula, nós vamos acessá-lo e criar um arquivo através de um comando de edição de texto, certo? Esse comando de edição de texto você também vai ter que usar bastante para que possamos utilizar nas nossas aulas mais à frente, ok? Então, comandos de manipulação de arquivos, manipulação de texto serão muito usados, tá? Qual será? Vamos lá, cd aula 4 e vou criar aqui com o vim. Existe o vim, existe o vi e existe o nano, certo? O vi, que é um antecessor do vim, certo? Ele é um manipulador de arquivos, certo? Você pode criar arquivos com esse programa, tá? Simplesmente passando um comando e o nome desse comando. Por exemplo, aula 01.txt, que está dentro do diretório aula 04. Ele vai abrir aqui, certo? Novo arquivo, ó, tá vendo aqui? Novo arquivo. Eu passei já o nome dele, ok? Para editar, eu vou apertar a tecla I. Ele aparece aqui, ó, inserção, tá vendo? E eu vou colocar aqui, ó, edição, certo? De texto no Linux, ok? Perfeito. Para eu salvar, eu aperto ESC, ele sai as letras aqui de baixo, certo? 2 pontos,
W para gravar e Q para sair, ok? Perfeito. Eu acabei de criar um arquivo ls-lh chamado aula01.txt dentro do diretório aula04. Perfeito? Ah, eu tenho outro... Eu gosto de usar um outro programa. Qual é o programa que você gosta de usar? Por exemplo, Nano. O Nano também é um editor de texto que funciona da mesma forma, apenas com alguns comandos diferentes. Por exemplo, o Nano passa o nome do arquivo e a sua extensão, dá um Enter, ele vai mostrar aqui, ó, já pronto para execução e edição, certo? Aqui embaixo você tem alguns parâmetros extras, beleza? Para sair desse arquivo, basta você dar um Ctrl X, ele sai do seu arquivo, beleza? E você pode estar verificando isso aí. Ao longo do curso nós vamos utilizar bastante esses comandos, né, esses programas para poder editar os scripts que vamos fazer, beleza? Existem outros comandos, por exemplo, em manipulação de arquivo, que você pode ver o que está escrito dentro desse arquivo sem precisar editar. Por exemplo, o comando cat, passa aqui o nome do arquivo, ele vai mostrar em tela, ele vai imprimir na tela o que é que tem dentro do nosso arquivo, ó. Tá vendo? Deu um cat, nome do arquivo, ele vai mostrar o conteúdo. Muito bem. Existe também um comando que serve para manipular arquivos quanto diretórios. Por exemplo, eu quero copiar esse arquivo para um outro nome. Por exemplo, eu quero dar um cp aqui, né? O comando é o cp. Vou pegar o nome do arquivo, vou copiar ele e vou fazer aqui aula 01. Vou criar um backup, .bkp. Pronto, eu acabei de copiar ele e criei um backup do meu arquivo. Aí eu venho aqui e altero ele. Preste atenção que nós vamos utilizar bastante isso aqui, certo? Porque nós vamos editar alguns arquivos e, por segurança, nós vamos, né, fazer um backup do arquivo original para não perder, beleza? Existe também um outro comando que serve para renomear, tá bom? O renomear não é rem, tá? Mas para renomear é mv. mv, na realidade, é um comando chamado move, certo? Esse comando serve para você mover esse arquivo para algum outro lugar, algum outro diretório, certo? Por exemplo, o arquivo aula 1, eu quero mover para o /root, certo? Eu posso, se eu der um enter agora, ele vai mover esse arquivo para o /root, tá bom? Dá um enter agora, vou dar um ls aqui, ele já não vai estar mais aqui. Agora se eu der um ls /root, né? Você vai ver que o arquivo aula01 está aqui. Ah, mas eu quero trazer ele de volta. Simples. mv /root aula01txt e eu vou colocar apenas um ponto. O ponto, nesse caso aqui, significa que eu vou movê-lo para o diretório atual que eu estou. Dá um enter aqui e você vai ver que a aula01 veio para cá. Certo? Eu apenas coloquei um ponto. Ah, Elton, mas você disse que o ponto era para arquivos ocultos. Exatamente. Todo arquivo que tiver um ponto na frente, ele estará oculto, certo? Mas nesse caso de manipulação de diretório e arquivo, eu apenas coloquei para que ele viesse para o diretório atual que eu tenho, que eu estava, certo? E se eu quiser renomear, como é que eu faço? Simples. mv, nome do arquivo, espaço, nome para qual eu quero colocar. Aula 4, txt. .pdf, certo? Dá um ls aqui, você pode notar que ele já renomeou o arquivo e a extensão, certo? Tranquilo. Existem muitos outros, tá, pessoal? Comandos de manipulação de arquivos e diretórios, beleza? Por exemplo, eu quero apagar um arquivo ou uma pasta, certo? Eu vou criar dois exemplos. Eu vou voltar aqui para o root. Vou criar aqui um diretório mkdir teste. Vou entrar em teste e vou criar dois diretórios mkdir, né? abc qwe. Pronto, eu tenho dois diretórios aqui. Preste atenção no exemplo, tá? Dentro do diretório ABC, eu vou criar um arquivo, vou passar aqui um parâmetro interessante, cat, arquivo, arc01,
vou colocar aqui arquivo de teste, certo? Vamos lá. Pronto. Ele passou aí, certo? Tem um arquivo dentro. Vamos voltar aqui para o diretório raiz. E eu vou ensinar vocês agora a deletar recursivamente e deletar um diretório por vez, beleza? Por exemplo, vamos lá em aula 04 e eu tenho um arquivo aqui. Eu quero deletar o arquivo de backup, certo? Eu vou dar aqui um RM, aula 01, certo? E vou dar um Enter. Ele removeu o arquivo de backup, certo? O arquivo aula 01. Se eu digitar agora rm-rf, ele vai forçar recursivamente, beleza? Então vamos fazer o seguinte, deixa eu voltar agora para o diretório teste. Se eu der um rm em teste aqui, ó, que é o diretório, certo? Ele diz que não é possível remover teste, é um diretório. Por que ele está dizendo que não pode remover teste? Porque tem outros diretórios dentro, certo? Então, se eu der um RM aula 04, ele também diz que não pode, porque existe um arquivo dentro dele, aqui, ó, tá? Então, como é que eu faço para deletar sem ter que ir lá em cada diretório e deletar cada um? Simples. Eu digito aqui, deixa eu dar um clear aqui, rm-rf, tá? Ele vai deletar recursivamente. O que significa recursivamente? Significa que ele vai lá no último diretório e começa, ou o arquivo, e começa a deletar dele e vai saindo até chegar no último, tá? E eu vou deletar aqui o teste. Deletei teste. Pronto. Ele forçou, certo? Se você observar aqui, já não existe mais teste aqui, tá? Só aula 4 que nós criamos. Ele foi lá em cada diretório e trouxe e apagou de trás para frente. Ele entrou em cada diretório, apagou o último arquivo em cada diretório que tinha e finalmente apagou o diretório teste, tá certo? Existem outros comandos, né, de manipulação de arquivo, manipulação de texto, tá? Que nós vamos ver ao decorrer do curso, beleza? Mais à frente, nas próximas aulas, nós vamos ver que existe agora um comando muito interessante para você trabalhar, que mesmo que você não saiba, você vai ler as instruções dele e vai, né, conseguir fazer os seus testes funcionarem. Ok, pessoal? Mais à frente eu vou mostrar mais comandos para vocês de manipulação de arquivo, permissão, tá bom? Para que nosso treinamento se torne mais completo. Ok, pessoal? Então, eu espero então que vocês tenham gostado da nossa aula. Qualquer dúvida, entre em contato conosco através dos meios de comunicação que nós temos apresentado para você, certo? Não saiam daí, até a próxima aula.